E aí, pessoal, hoje a gente está aqui para falar de Winter, esse lançamento da Devir. Você sabe como joga? Você sabe as regras? Então, se você não sabe, chama o VAR que a gente explica. Qual é o objetivo do jogo, Rodrigo? É que você fique com as suas fichas enquanto as do adversário acabaram. São duas fases no jogo. A fase do congelamento, onde um lago vai congelar, e a fase do descongelamento. As cartas sempre devem ser colocadas com os flocos se encontrando e nunca nesse sentido. Você vira uma carta na mesa e logo em seguida vira outra. O jogador que começou pode escolher qual cor de ficha ele vai usar. Quem começa jogando é, então, o jogador que não começou a partida. Ele vai virar uma carta na sequência e agora ele vai tentar encaixar aqui em qualquer posição no mesmo sentido da carta, tentando fazer uma junção de 4 flocos de neve da sua cor. Nesse caso aqui, o jogador azul escuro não consegue fazer essa junção. Então ele vai tentar fazer uma jogada aqui para atrapalhar o seu adversário. E opa, eu posso fazer ponto aqui, ó. O azul claro conseguiu fazer a primeira junção de cartas. Mas eu não boto a minha fichinha ainda, Nesse eu só momento. boto na próxima rodada se eu quiser. As cartas podem ser colocadas em qualquer posição, desde que o floco de neve fique encostado em outro. De alguma maneira, o floco tem que ficar encostado. Tá? Não pode ser colocada uma carta, por exemplo, assim, nessa diagonal, porque os flocos não se encontram. Na sua vez, o jogador pode comprar uma carta para virar na mesa ou colocar uma de suas fichas. Ele escolhe. Se ele colocar a ficha, ele não compra essa carta. Então ele vai lá e coloca uma ficha entre 4 flocos de neve. Na sua próxima jogada, ele pode também colocar outra ficha entre outros 4 flocos de neve. E o jogo segue. Durante seu turno, o jogador tem a opção de comprar uma carta ou botar uma fichinha nos seus pontos. Por exemplo, aqui tá sem uma fichinha e ele que joga agora, então eu não vou poder botar essa fichinha e não vou estar prendendo essa carta como estaria se eu tivesse botado a fichinha aqui antes. Exatamente. Eu virei então a última carta do jogo. Quando a última carta do jogo é colocada, eu também não posso botar mais na minha fichinha. E agora vai começar a nova etapa do jogo, o descongelamento. Como acontece o descongelamento? São 3 opções de jogada que a gente tem em cada turno. Primeira opção, tirar uma carta do jogo. Segunda opção, tirar uma carta de um ponto, mover para outro ponto e colocar a sua fichinha. Ou, caso não haja cartas soltas, ele precisa tirar uma fichinha de cima das cartas. Vence o jogo o jogador que terminar com um floco de neve, pelo menos, em cima das cartas. Então vamos lá, né? Por exemplo, eu vou vir aqui e botar aqui, ó. E eu já boto minha fichinha imediatamente. Exatamente. Ele poderia ter simplesmente só colocado a sua fichinha aqui? Não. Por quê? Porque isso só pode ser feito durante a fase de congelamento, enquanto ainda temos cartas. Agora, ele obrigatoriamente precisa mover esta carta, e é o que ele fez. Moveu a carta para cá e colocou aqui. Agora o azul escuro vai mover essa carta para cá, e aí já pode colocar sua fichinha. O azul claro, na vez dele, move essa para cá e coloca sua fichinha também. E agora todas as cartas já estão cobertas, e aí começam as retiradas de fichas ou cartas. O azul escuro, então, começa tirando essa fichinha, que continua prendendo as cartas. Por quê? Porque tem cartas aqui que ainda estão sendo presas por essas fichas. À medida que as fichas são retiradas, as cartas que vão ficando soltas são movidas e se formarem quadrados, as fichas voltam para cima delas. Se a carta não formar quadrado, ela sai do jogo, ela é retirada do jogo. E agora é a vez do jogador azul escuro, que também vai retirar mais uma carta. Essas cartas, que são 7, Vai tomar uma ilha. vão ser retiradas. As fichas devolvem para os jogadores. E essas cartas aqui agora saem do jogo. Restando poucas fichas nesse final de jogo, as movimentações são importantes para a recolocação de fichas. Nesse caso aqui, os 2 jogadores conseguem recolocar suas fichas, mas se forma uma ilha sem ligação aqui, essas cartas saem. Azul escuro, então, solta uma ficha, azul claro solta uma ficha, e essa movimentação final e colocação de uma nova ficha não deixa nenhuma carta solta. E com isso, o jogador azul escuro obriga o jogador azul claro a retirar a sua última ficha do jogo. Por quê? Porque não há mais nenhuma carta solta, ele não pode retirar nenhuma carta. Com isso, o jogador azul claro é obrigado a retirar essa ficha azul e com isso a vitória
é decretada ao jogador azul escuro, porque não há mais fichas do jogador azul claro. É um jogo muito legal, da Devir. É um jogo rápido, né? É um jogo com 2 participantes, você não precisa juntar tanta gente para jogar. E bem mais por aí, essa é uma coleção das 4 estações, essa é a primeira, que é o inverno, em breve, primavera, verão e outono. Então, quando tiver dúvida, já sabe, faz o quê? Chama o VAR! Que a gente explica.